Olá e bem-vindos a mais essa análise. Quem nunca sentiu o peso do mundo nas costas, não é mesmo? Às vezes, a vida parece uma subida bem íngreme e a gente vai carregando uma bagagem invisível. Hoje, a gente vai explorar uma filosofia que oferece um antídoto para isso: a arte e a virtude da leveza. Vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Por que as responsabilidades, as memórias e até as preocupações com o futuro parecem prender a gente, fazendo cada passo ser mais difícil? É um sentimento que todo mundo conhece, mas a origem disso é mais complexa do que parece. Vamos investigar a raiz desse peso. A leveza, como a gente vê aqui, não é só a ausência de peso. Não mesmo. Ela é uma habilidade, uma virtude ativa. Não se trata de ficar esperando os problemas sumirem, mas sim de aprender a tornar as coisas mais leves, de mudar a nossa relação com elas para que a vida possa fluir de um jeito mais suave. É uma força que se cultiva. Ok, então, por onde a gente começa essa jornada em direção à leveza? O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é olhar para dentro e identificar exatamente o que estamos carregando. Qual é essa bagagem que, muitas vezes, sem a gente nem perceber, nos prende e impede de seguir em frente? Esse peso se manifesta em três níveis, todos interligados. Primeiro, tem o peso físico, a tensão literal nos ombros, na nossa postura. Depois, vem o peso emocional, que são as mágoas, as tristezas, os ressentimentos que a gente carrega dia após dia. E talvez o mais traiçoeiro de todos, o peso mental, aqueles pensamentos que ficam em looping e as preocupações que dominam a nossa mente. E essa imagem aqui é perfeita para a gente entender como o peso mental funciona. A nossa mente opera como uma gangorra. De um lado, a gente tem a razão, a clareza, a lucidez. Do outro, as emoções intensas. Quando emoções como a raiva, paixão ou ódio sobem com muita força, a nossa capacidade de raciocinar, ela despenca. É nesse exato desequilíbrio que o peso se instala e toma conta. E de onde vêm essas emoções que desequilibram a nossa gangorra? As fontes são bem familiares para a maioria de nós, né? São aqueles pensamentos que não nos largam, traumas antigos que ainda pintam nosso presente com cores cinzas, medos que nos paralisam diante de oportunidades e o peso esmagador da culpa. Cada um deles é um tijolo a mais na carga que a gente carrega. Certo, já identificamos o peso e de onde ele vem. Agora, a parte mais importante. Como é que a gente se livra dele? Vamos explorar umas estratégias bem práticas e filosóficas para aliviar essa carga e, finalmente, deixar para trás o que não nos serve mais. Para entender como lidar com experiências dolorosas, pensa nisso aqui. Imagina que alguém comeu uma laranja deliciosa, nutritiva. Seria completamente absurdo continuar carregando as cascas para todo lado, dia após dia, certo? Essa analogia tão simples tem uma sabedoria profunda sobre como a gente pode processar o nosso passado. A lição é muito clara. Das nossas experiências, por mais difíceis que sejam, a gente deve extrair o suco, que é a sabedoria, o aprendizado, o crescimento. Já as cascas, a dor, o arrependimento, o amargo do que aconteceu, devem ser deixadas para trás. Carregar a dor não nos nutre, só aumenta o nosso peso. E por falar em fardos, talvez nenhum seja tão paralisante quanto o medo. Ele pode impedir a gente de seguir em frente, de tentar coisas novas, de viver plenamente. Então, como é que a gente pode confrontar e superar esse peso terrível do medo? A solução é até contra-intuitiva. Em vez de fugir do medo, a gente precisa admitir o medo. É como a pessoa que tinha pavor de ser julgada por dirigir mal e decidiu simplesmente falar em voz alta: Sim, eu dirijo mal por enquanto. No momento em que se aceita o pior cenário, o medo perde o poder de nos chantagear. Ele não tem mais controle sobre nós. E o peso da culpa? Ou do arrependimento por erros passados que muitas vezes fica nos assombrando? Essa citação da Helena Blavatsky oferece uma libertação poderosa. A ideia central é que, se em cada momento a gente genuinamente der o nosso melhor, com as ferramentas e a consciência que temos, fizemos tudo o que era humanamente possível. Quando a gente internaliza essa ideia de fazer sempre o nosso melhor, nos libertamos daqueles e se que assombram a noite. Não tem espaço para culpa quando se sabe que se deu tudo o que se podia dar naquele momento. A gente encerra cada dia em paz com as próprias ações. Deixar a bagagem para trás é metade da batalha. A outra metade é aprender a navegar no rio da vida. A verdadeira leveza não vem só de se livrar do peso, mas de aprender a fluir com o ritmo natural da existência, em vez de lutar constantemente contra a corrente.
E isso se aplica demais aos nossos relacionamentos. A gente pode criar peso ao colocar rótulos nas pessoas, julgando pela profissão ou origem, criando barreiras. Ou a gente pode cultivar a leveza através da empatia, tentando genuinamente ver o mundo através dos olhos do outro. Quando fazemos isso, o peso do julgamento desaparece e dá lugar à conexão. Mas, peraí, fluir com a vida significa ser passivo? Só deixar a correnteza levar? De jeito nenhum. Essa metáfora poderosa faz a distinção entre ser arrastado sem rumo, como um tronco de árvore na água, e navegar ativamente. Nós somos um barco, e um barco tem algo que um tronco não tem. Nós temos os remos da vontade. Isso significa que não estamos acorrentados ao nosso passado ou ao nosso temperamento. Com esforço e vontade, podemos mudar de direção, superar maus hábitos e escolher quem queremos nos tornar. Não somos passageiros passivos, somos os capitães do nosso barco. Levando essa ideia de fluir com a vida ao extremo, a gente chega a um conceito superpoderoso da filosofia estoica, amor fati, ou o amor ao destino. Não se trata só de aceitar o que acontece, mas de amar ativamente cada momento da vida, tanto os bons quanto os ruins, como se tivessem sido escolhidos para o nosso próprio crescimento. Certo. Então, como a gente pega todas essas ideias filosóficas e transforma num caminho prático para o dia a dia? Vamos agora juntar tudo o que a gente discutiu e traçar um plano de ação para começar de novo, a qualquer momento, num caminho conscientemente mais leve? O caminho para a leveza é construído com essas práticas diárias. É sobre usar a nossa vontade para nos moldar, praticar a empatia para nos conectar, extrair sabedoria da dor e, acima de tudo, fluir com a vida em vez de resistir a ela. Cada um desses pontos contribui para uma existência mais leve e mais plena. Com todas essas ferramentas e ideias, a jornada pode parecer complexa, até um pouco intimidadora. Mas, na verdade, tudo isso, toda essa transformação, começa com um único e simples passo. Não se trata de uma promessa de ano novo ou de um grande plano para o futuro. O poder de iniciar um novo ciclo, um ciclo mais leve, é uma escolha que pode ser feita neste exato momento. A decisão de deixar ir e começar de novo está sempre disponível aqui e agora. Essa citação final captura perfeitamente a mentalidade da leveza. É um compromisso ativo com o crescimento e a evolução. É a decisão consciente de não ficar estagnado no mesmo lugar, mas de fluir com o tempo, de viver intensamente e de chegar maior e mais forte do outro lado da jornada. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje, agora mesmo. Que fardo, por menor que seja, pode ser deixado para trás para começar a caminhar de uma forma mais leve? A escolha é de cada um.